essa é a Nina. A Nina, ela come, em média, 2 potes assim de ração por dia, tá? O que acontece? Eu quero que vocês me respondam agora. Qual é a operação matemática que responderia a seguinte pergunta? Em 2 semanas, em 14 dias, quantos potes de ração a Nina irá comer em 14 dias? Qual operação matemática vai responder? Para nós sabermos quantos potes de ração a grande fera Nina irá comer em 14 dias, nós utilizaremos a operação multiplicação. Tá, gente? Então é só pegar e fazer o quê? 14 dias vezes 2, tá? E 2 vezes 14 vai dar 28. Então, em 2 semanas, em 14 dias, a grande Nina irá comer 28 potes de ração. Olá, meus amigos! Hoje nós iremos falar sobre multiplicação de números naturais. Falando ainda da situação, do exemplo ali da Nina, né? Dos potes de ração que a Nina come em cada 2 semanas. O total de potes de ração que a Nina come em 2 semanas, ele pode ser calculado com uma adição de parcelas iguais ou através de uma multiplicação. Vendo aqui, ó, através de uma adição de parcelas iguais, nós teríamos 2 mais 2 mais 2 mais 2. No caso, nós teríamos 14 vezes a parcela 2. E reparem como a multiplicação veio para facilitar a nossa vida. Com a multiplicação, basta fazer 14 vezes o 2, que dá o resultado 28. 14 dias, sendo que em cada dia ela come 2 potes de ração, dá um total de 28. A multiplicação foi utilizada com a ideia de adição de parcelas iguais, então. Tá? A Nina come, então, 28 potes de ração a cada 2 semanas. Vamos ver um pouco agora, dentro da ideia do algoritmo da multiplicação. Reparem só, nós temos aqui, ó, a casa, tá? A coluna das unidades, alinhadinha as unidades. Aqui as dezenas. Muito bem. O 14, ele é chamado de fator. O 2 também, ele é considerado como um fator dentro da multiplicação. Já o resultado, nós chamamos de produto. Efetuando a multiplicação, nós sempre começamos resolvendo a unidade, ó, multiplicando a unidade do segundo fator vezes a unidade do primeiro fator. 2 vezes o 4 vai dar o quê? 8 unidades. Depois, nós multiplicamos a unidade do segundo fator pela dezena do primeiro fator. 2 vezes 1, que vai dar 2, 2 dezenas. Então, nós sabemos o quê? Que o resultado dessa multiplicação, né, de 14 por 2, deu 28. O produto dos fatores 14 pelo fator 2 deu 28 como resultado. A multiplicação de números naturais, ela está sempre associada, ela está ligada à ideia de adição de parcelas iguais, que é o que nós vimos agora há pouco, está também sempre associada à ideia de formação retangular ou disposição retangular, está também ligada, associada muitas vezes à ideia de combinação, e está também associada, em muitos momentos, à ideia de proporcionalidade. Vamos ver agora um pouco sobre formação retangular ou disposição retangular. Reparem só. Formação retangular ou disposição retangular. Nós temos aqui um retângulo, aqui abaixo também, ó, os ovos, podem reparar que formam uma figura retangular. Muito bem. Falando do tabuleiro de xadrez. O tabuleiro de xadrez ele tem 8 fileiras horizontais. 8 linhas horizontais, reparem. Ó. Muito bem. 8 fileiras horizontais. E ele tem também 8 colunas verticais. 8 colunas verticais. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para saber quantos quadrados, quantas casas tem o tabuleiro de xadrez,
nós vamos utilizar a operação multiplicação. Vai facilitar. Basta fazer o quê? Multiplicar 8 por 8, nós teremos 64 quadrados, no caso, 68 casas tem o nosso tabuleiro de xadrez. Então, ao invés de contar uma casa por uma casa, para contar todos os quadradinhos, basta multiplicar, ó, 8 vezes 8, que deu 64. Muito simples e muito prático, né, pessoal? Agora vamos ver o exemplo da caixa de ovos aqui. Aliás, ovos coloridos. O que nós temos aqui? Ó? A caixa de ovos ela tem duas fileiras horizontais, uma, duas, tá? E tem 6 colunas verticais. Olha as 6 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para saber quantos ovos tem a caixa, nós utilizaremos agora a operação multiplicação. Basta fazer o quê? 2 vezes o 6, que deu 12 ovos. Poderíamos também fazer 6 vezes o 2, que também daria os 12 ovos. Seguindo. Agora vamos ver, gente, a multiplicação dentro da ideia de combinação. Um exemplo aqui. Um time de futebol, ele tem à sua disposição 3 cores de camisas diferentes: azul, vermelho e verde. E ele tem à sua disposição 2 cores de calções diferentes: branco e preto. Vamos ver as combinações possíveis para os atletas desse time poderem se fardar. Olha só, com a camisa azul, nós temos a combinação do azul com o branco, o calção branco, no caso, ou podemos combinar a camisa azul com o calção preto. Com a camisa vermelha, nós podemos combinar a camisa vermelha com o calção branco, ou a camisa vermelha com o calção preto. Já com a camisa verde, nós podemos combinar a camisa verde com o calção branco, ou combinar a camisa verde com o calção preto. Tivemos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 combinações. Então, aqui deu 6 combinações possíveis. Muito bem. Mas, ao invés de ficar fazendo uma por uma, se nós quisermos saber o resultado, basta multiplicar. Basta fazer isso aqui, ó. Podemos obter esse resultado através da multiplicação. Pegar o 3, que são as opções de cores de camisas, e multiplicar pelo 2, que são as opções de cores de calções que nós temos. E 3 vezes 2 vai dar 6. Muito simples. Então, através da multiplicação, nós conseguimos resolver essa situação de combinação aqui. A operação multiplicação aqui, ela foi utilizada com a ideia de combinações de possibilidades. Vamos ver agora a ideia de proporcionalidade. Um exemplo. Armando Alegria, ele gasta por semana R$ 120 para abastecer seu carro. Quanto ele gastará em 2 semanas? Quanto ele gastará em 4 semanas? Vamos ver. Em uma semana, ele gasta R$ 120, repare. 2 semanas, meus amigos, repare, eu coloquei aqui, ó, 2 semanas é o dobro de uma semana. Então, nós multiplicamos por 2. E para saber quanto que ele gasta em 2 semanas, eu também vou fazer o dobro de 120, vezes 2 também. Isso é proporção. Se nós multiplicamos 1 por 2 e chegamos em 2 semanas, nós vamos manter a proporção e vamos multiplicar os 120 por 2 e chegaremos em R$ 240. Então, em 2 semanas, o nosso amigo Armando Alegria, ele gastará R$ 240. Vamos ver agora quanto que o nosso amigo Armando Alegria irá gastar em 4 semanas. Vamos fazer o seguinte, 2 semanas ele gasta R$ 240. Muito bem. 4 semanas, coloquei abaixo aqui. Opa, 4 semanas é o dobro de 2 semanas. Então, nós multiplicamos 2 pelo 2 e chegamos no 4. Muito bem. Mantendo a ideia de proporcionalidade, nós iremos multiplicar 240 também por 2 e chegaremos no 480. Então, existe uma proporcionalidade. Então, em 4 semanas, ele gastará R$ 480. Ou tem uma outra possibilidade também. Também vai funcionar e também está dentro da ideia de proporcionalidade. A outra maneira é a seguinte.
Em uma semana, ele gasta R$ 120. E em 4 semanas, se eu quiser fazer direto? Opa, 4 é 4 vezes maior do que 1. Então, eu multiplico 1 pelo 4, reparem, ó, e cheguei em 4 semanas. Mantendo a ideia de proporcionalidade, vamos multiplicar os 120 pelo 4 e chegaremos em R$ 480. Então, temos o resultado aqui. Tá? Em 2 semanas, ele gastará R$ 240 e em 4 semanas, ele gastará R$ 480. Vamos para o nosso último exemplo. Na escola Alegria, Alegria, nós temos 16 salas de aula, com 38 mesas dentro de cada sala. Qual é o total de mesas que estão dentro das 16 salas de aula? Para saber isso, nós efetuaremos a multiplicação, tá? Ó, na casa das unidades, na casa das dezenas aqui, coluna das unidades, coluna das dezenas, o 38 vezes o 16, tá? E essa multiplicação eu irei mostrar para vocês, gente, realizada dentro de um quadro, tá? Eu vou mostrar em um quadro para vocês. Amigos, para sabermos quantas mesas nós temos na escola Alegria, Alegria, nós iremos efetuar a multiplicação de 38 por 16. Porque nós temos 38 mesas em cada uma das 16 salas nessa escola. Nós começamos a multiplicação fazendo o quê? Multiplicando o 6 pelo 8, tá? Na casa das unidades, primeiramente, tá, gente? Depois vamos para a casa das dezenas. Muito bem. 6 vezes 8, isso vai ficar 48. Muito bem. Agora nós multiplicamos o 6 pelo 3. 6 vezes o 3 vai ficar 18. 18 mais o 4 ali que ficou na casa das dezenas vai ficar 22. Então nós temos aqui 22. Muito bem. Agora nós vamos multiplicar o 1 pelo 8 e pelo 3. O 1 que está na casa das dezenas. Então, 1 vezes o 8, isso vai ficar 8. E 1 vezes o 3, isso vai ficar 3. Muito bem. Aqui assim, pessoal, como não vai... alguns colocam asterisco e tal, eu costumo colocar um 0 aqui, tá? Nessa casa não vai nada, porque nós multiplicamos agora o 1, que ele pertence à casa das dezenas. Nesse momento, basta nós somarmos, tá? 8 mais o 0 fica 8. 2 mais o 8 vai ficar 10, né? Fica o 0 aqui embaixo no resultado e o 1 lá na casa das centenas. 1 mais 2, 3, mais o 3, 6. Então, nós chegamos no resultado 608 mesas nós temos na escola Alegria, Alegria.